Olá, alunas! Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva, da disciplina de Introdução à Economia, do curso técnico em Administração do Colégio Hildebrando. No vídeo de hoje nós trataremos do assunto chamado demanda. Esse é um assunto um tanto quanto complexo e ocupará a aula 3, que é a aula de hoje, e também a aula 4. Uma boa aula a todos nós. Iniciamos com a revisão da aula anterior. Na aula anterior, nós tratamos da evolução da ciência econômica. Para tanto, estudamos 5 principais escolas que influenciaram e influenciam até hoje as grandes decisões econômicas tomadas em todo o mundo. O primeiro grupo que estudamos foi a fisiocracia, que foi um grupo que surgiu na França no século XVIII, em contraposição às ideias mercantilistas. Esse grupo foi o primeiro que formulou uma teoria do liberalismo econômico. Na sequência, estudamos a escola clássica. A escola clássica é a mais influente até hoje e nos trouxe várias teorias que até hoje são aplicadas. A teoria do valor-trabalho, a distinção do valor de uso do valor de troca e a teoria das vantagens comparativas são algumas das teorias que essa escola trouxe. A escola marxista, também muito influente, com o seu conceito de mais-valia, que se trata da apropriação pelo capitalista, por quem detém o capital, do excedente que não é pago ao trabalhador. A própria ideia de acumulação de capital e a crise do capitalismo e a teoria do materialismo histórico de Marx. Na sequência, estudamos a escola neoclássica, que nos trouxe o conceito de utilidade marginal. E, por fim, a escola keynesiana, que propõe que o governo deve atuar em políticas anticíclicas, políticas econômicas, em especial a taxa de juros e a ampliação de gastos públicos. Até hoje, a escola keynesiana é muito influente, em especial em momentos de crise. Feita essa pequena revisão, podemos avançar para o conteúdo da aula de hoje. O objetivo desta aula é apresentar o conceito de demanda e os fatores que influenciam na demanda. Bem, vamos lá, demanda. O objetivo da microeconomia é analisar o comportamento da economia do ponto de vista dos agentes econômicos. Normalmente, na análise microeconômica, inicia-se o estudo considerando um mercado em regime de concorrência perfeita. Em economia, a concorrência perfeita descreve mercados em que nenhum participante tem tamanho suficiente para ter o poder de mercado, ou seja, para definir o preço de um produto homogêneo. Assim, a demanda ou procura por um determinado bem ou serviço será conceituada como a quantidade que um indivíduo ou mercado estará disposto a contratar ou adquirir dentro de um determinado intervalo de tempo. Desse modo, podemos destacar que a demanda se refere a um fluxo, ou seja, ela só tem sentido se referir à demanda dentro de um determinado intervalo de tempo, seja ele mês, semana, dia ou qualquer que seja. Quais seriam então os fatores que determinariam a procura empreendida pelo indivíduo na economia? Entre os fatores que determinam a demanda, podemos destacar a preferência ou a utilidade do produto, o preço do produto, a renda do consumidor, o preço dos produtos ou bens que o consumidor normalmente adquire e a propaganda do produto. Na verdade, essa relação poderia ser estendida ainda mais, pois a cada momento temos novos fatores que atuam na determinação da procura por bens na economia. Vamos, na sequência, detalhar cada um deles. Primeiro fator, fator A preferência ou a utilidade do produto. Para que o consumidor possa procurar determinado bem, é necessário que esse bem apresente alguma utilidade a esse consumidor. Assim, quando ele adquire um produto, deseja obter a máxima utilidade desse bem ou serviço. Por exemplo, no caso de um turista que decida hospedar-se em um determinado hotel, alguns serviços lhe serão bastante úteis, como hospedagem, alimentação, telefone, etc.
Em economia, costuma-se utilizar o conceito de utilidade marginal. Por exemplo, imaginemos que um casal em um restaurante pede uma refeição. A utilidade marginal daquela refeição será elevada, pois o referido casal não havia ainda almoçado. No entanto, se lhe oferecerem uma segunda refeição, certamente eles recusarão, pois a utilidade dessa segunda refeição é praticamente nula, mesmo que seja oferecida a um preço bem inferior. O conceito de utilidade marginal é definido pela contribuição adicional do consumo de mais uma unidade daquele produto. Assim, à medida que ocorre a redução da utilidade marginal, ocorre uma redução na procura por um determinado bem. Segundo fator, fator B, o preço do produto. O preço é, sem dúvida nenhuma, o principal determinante da lei da demanda. O preço em economia refere-se à quantidade de equivalente geral da economia pela qual aquele produto pode ser trocado, ou seja, qual é o dinheiro equivalente pelo produto, né? Isso é o preço. Em um mercado, quando se tem uma variação no preço, temos uma relação inversa com relação à demanda, mantendo as demais variáveis constantes. Ou seja, sempre que temos uma elevação no preço de um bem, temos uma redução na quantidade demandada. Vejamos um exemplo. Vocês podem ver uma tabela na tela de vocês. Nessa tabela estão dispostos o preço de diária de hotel e a quantidade que um turista estaria disposto a adquirir pelo respectivo preço. Em nosso exemplo, ao preço inicial de R$ 120, o turista estaria disposto a pagar apenas uma diária de hotel. No entanto, à medida que o preço foi sendo reduzido, o turista ficou mais propenso a aumentar a quantidade de diárias. Nesse caso, ocorreu também um aumento no seu gasto geral. Bem, é verdade que existem situações em que o turista está disposto a hospedar-se, por um período determinado, uma viagem de negócio, por exemplo. Nesse caso, se a viagem de negócios fosse apenas de 2 dias, a utilidade marginal, que é o conceito que a gente trabalhou agora há pouco, dessas diárias adicionais, da terceira e da quarta, seria nula, pois mesmo que fossem extremamente reduzidas, o turista não estaria disposto a se utilizar delas. É importante destacar que esse comportamento da demanda refere-se apenas aos bens normais. Há bens para os quais a demanda possui um comportamento diverso. Por exemplo, há restaurantes que oferecem pratos extremamente caros, com preços bem acima dos praticados no mercado. No entanto, a procura por essas iguarias está associada exatamente ao fato de serem caras, ou seja, o preço subir ou diminuir não tem relação com a quantidade vendida. Deve-se destacar que a demanda se refere não à compra efetiva, mas à quantidade máxima que aquele consumidor estaria disposto a comprar durante um determinado período. No exemplo que eu dei, a gente estava se referindo à demanda individual. A demanda de mercado consiste no somatório dessas demandas individuais. Bem, a gente pode representar a demanda de forma gráfica. A curva do gráfico, que vocês podem ver em azul, representa as variações da quantidade demandada. Nesse exemplo, com o preço P1, existe uma certa quantidade, uma certa demanda por esse produto, que é chamada aqui de Q1, quantidade 1. Então, o preço 1, a demanda é por uma quantidade 1. Agora, digamos que o preço baixe para P2. Então, o preço antes era P1, abaixou para P2. Abaixando a quantidade do preço, a demanda por esse produto aumenta, a quantidade Q2. Então, essa é a curva da demanda, né? Para produtos normais, quando o preço diminui, nesse exemplo de P1 para P2, a quantidade aumenta, de Q1 para Q2. Para a aula não ficar tão extensa,
vamos encerrar o vídeo por aqui. A título de conclusão, vamos rever o que vimos na aula de hoje. Vimos inicialmente o conceito de demanda, a quantidade que um indivíduo ou mercado estará disposto a contratar ou adquirir dentro de um intervalo de tempo. Esse é o conceito de demanda. E também vimos os fatores que determinam a demanda, a preferência ou a utilidade do produto, o preço do produto, a renda do consumidor, o preço dos produtos ou bens que o consumidor normalmente adquire e a propaganda do produto, sendo que os dois primeiros, a preferência ou utilidade do produto e o preço do produto, foram detalhados, com destaque para o preço, que é, sem dúvida nenhuma, o principal influenciador da demanda. No próximo vídeo, veremos os outros 3 fatores. Obrigado a todos e até a próxima.